Claro, igualzinho à sua mãe. Pois é, quem te educou? Você quer um filho ou quer ser mãe? E por que, se sabemos que isso que repetimos nos machuca, mesmo sendo conhecido, por que repetimos? O grande desafio que temos como pais na criação é saber onde eu termino e onde meu filho começa a existir. Preciso compensar o papai porque ele é mais criança que eu. Eu me sinto feliz, mas o problema é que o pai do meu filho é casado. Comunidade Conquistadora, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste Conquista do Mundo, o podcast. Estou feliz porque hoje, aqui no Caragilo Nazarick, vou tomar um caragilo com Natália Ruiz, amiga e convidada do podcast Você Já É de Casa. Obrigada, Johnny. Obrigado a você. Que bom voltar. Estou feliz que você esteja aqui. Sim, eu também. Já tínhamos feito um faz o quê? 2 anos? Acho que mais. Sim, 3 pode ser. Já faz tempo, hein? Sim, Precisamos fazer isso mais vezes. eu sei. Bom, mas hoje eu te convido com muito prazer para conversar e também para que saibam que eu fiz um livro lindo, focado principalmente em adolescentes, certo? Chamado Repetir o Reparar. Mais ou menos qual é a essência? Bom, Repetir o Reparar é um livro que surgiu porque a adolescência sempre tem uma má reputação, né? Como dizem, com certeza ela escreveu porque essa coisa dos adolescentes está terrível, né? E é justamente o contrário. Na verdade, eu sou uma grande fã da adolescência. E além disso, entendi que na adolescência nós precisamos dos pais. Aham. Aprender a enxergar isso como uma grande segunda oportunidade para aprender a reparar a relação com nossos filhos. Então, é um livro que está basicamente focado nos pais de adolescentes, Ok. para tentar entender todos esses padrões de repetição que a gente não percebe, que a gente carrega de outros momentos, de outras gerações até, onde temos repetido muitas coisas que com certeza nos afastaram, nos impediram de poder ter relações profundas ou como gostaríamos de tê-las. Compreender esses padrões é essencial, pois o relacionamento com nossos filhos se renovará. Claro, principalmente porque tendemos a normalizar muito o é adolescente, é normal que seja assim. Com o tempo, esse adolescente cresce, como já aconteceu conosco. E então começa a pagar contas muito caras na vida adulta, por tudo aquilo que não curou da infância ou da adolescência, certo? Sim, e além disso, justamente esse livro, o que o Johnny faz é acompanhar os pais capítulo por capítulo, para reparar suas adolescências. O que você disse é fundamental. Frequentemente, sem perceber, projetamos nossas próprias feridas da adolescência em nossos filhos. Ou nossas próprias adolescências. E claro que o que a adolescência faz é trazer à tona muitas situações e feridas não resolvidas. Ok. Vários processos pendentes que nós pais trazemos e que os adolescentes acabam expondo intensamente. Porque começamos a ver exatamente isso que você está dizendo, não é? Olha, quando as crianças eram pequenas, elas olhavam pra gente de baixo pra cima. E aí você é tudo pra mim e eu quero ser como você quando crescer. E mamãe, você é a mais bonita. Mas parte do processo da adolescência é a individuação e também a separação, né? E isso vai implicar que então teremos que passar por um processo de desidealização. Nossos filhos nos desidealizam e deixam de nos ver como pessoas maravilhosas e começam a nos ver como seres humanos comuns que cometem erros. E começamos a receber críticas e começamos a receber esses apontamentos de tipo, você nem faz tão bem assim, acho muito chato o que você faz e eu não sei se quero ser como você quando crescer. E coisas que, de repente, claro, essa crítica nada mais é do que a necessidade deles de se diferenciarem de nós, de irem construindo sua própria identidade. Ou seja, Na famosa rebeldia. claro, parte disso também é a rebeldia. Quer dizer, é como se eles soubessem que se crescerem à nossa sombra, isso é um grande risco. No final, acabam sendo a imagem e semelhança da minha mãe ou do meu pai. Eles precisam encontrar seu próprio critério, sua própria identidade, mas isso é difícil para os pais. De repente, muitas coisas vêm à tona por quê? Quer dizer, como assim? Agora ainda preciso ouvir críticas de quem diz, não concordo, você está errada e não gosto do seu jeito de pensar. E então, essa parte, para os pais, às vezes pode ser muito desafiadora, muito reveladora, porque aí começamos a ter respostas históricas. Não são respostas histéricas. É mais como uma parte em que acionam um botãozinho em nós. Ok. Ok. E em vez de responder talvez a partir do presente, começamos a responder a partir do passado, de tudo aquilo que ficou pendente. Porque veja, o que acontece? Com eles. Com eles? Uf. Não, porque no passado o que acontecia era que não tínhamos outra opção a não ser ficar caladas e aceitar. Sim. Ao nos tornarmos pais, a hierarquia se inverte.
e sentimos que temos o poder de dizer não, 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 agora sou eu quem manda, agora sou eu quem decide, quem diz o que vai ser feito. E nessa mudança de hierarquia, ou quando essa parte da pirâmide se inverte, de repente corremos o risco, se não tivermos resolvido nossas próprias histórias, de começar a querer nos autoafirmar, com nossos filhos afirmar, agora mando eu. Como descontar no filho o que não conseguimos com o pai ou a mãe? É por aí. Com certeza. Para minha mãe ou meu pai, talvez eu não consegui dizer que não concordava, não gostava ou que faria diferente. Ou você não fala assim comigo, não me critica nem diz isso. Agora, também com os filhos. Estamos em uma situação de poder, vamos dizer, diferente, que faz com que então possam vir à tona muitas feridas do passado. E o problema é que nós, pais, começamos a levar isso muito para o lado pessoal. Começamos a viver tudo isso como se fosse contra mim. Quando eles estão em um processo de identidade e de busca, tentando entender quem sou eu e o que quero neste momento da minha vida, né? Entendi, é um trabalho em conjunto. Ou seja, não é só com o adolescente, é um trabalho ao mesmo tempo com o casal, às vezes, né? Ou como é essa ordem natural, se é que existe. Porque essa ordem que de repente se manifesta em todos os seus relacionamentos, quando você trabalha a sua própria adolescência, ao mesmo tempo você consegue entender muitas coisas do seu adolescente. Ao mesmo tempo, você pode entender muito do seu parceiro, mas esse é um trabalho familiar. Lembrando que os adultos somos nós. Claro? Quantas vezes realmente nos colocamos no lugar do outro? Questionável. Sim, Sim, nós somos os adultos. questionável. Porque às vezes parecemos outro adolescente brigando com um adolescente e toda a perspectiva se perde. E eles percebem isso na hora. No momento em que perdemos o nosso centro, a mensagem que estamos passando para eles é: eu não dou conta de você. Você entra na minha cabeça, no meu corpo e faz com que eu perca minha paz e meu equilíbrio, e aí perdemos nossa autoridade moral. E nesse momento eles pensam: isso é só mais um adolescente, aqui não existe um nível de autoridade real. Não existe realmente uma pessoa que consiga manter seu equilíbrio no meio da minha própria crise pessoal, típica da minha idade, né? Então, sim. E isso, de certa forma, os machuca ainda mais, porque eles não têm essa confiança de que existe um sistema que os protege, que cuida deles, que orienta, que ajuda, mas sim que tudo é um caos. E então, é aí que muita gente sente ódio pelos pais, porque é só confronto e disputa de poder, como muitas vezes acontece no casal. Ou eu tenho que compensar o papai, porque o papai é mais imaturo do que eu. Ou eu tenho que fazer o que minha mãe não consegue fazer porque ela já carrega muita coisa, né? Então, sem dúvida, o sistema começa a colapsar. Sim. Como? Como fazer? Veja, o adolescente já está na sua frente. Como você faz esse trabalho ao mesmo tempo? Porque você está falando que ele vai ser meu espelho, vai me mostrar, vai refletir tudo o que eu não curei, mas ao mesmo tempo eu tenho que sustentá-lo. Isso se torna uma tarefa muito grande. Muito grande, mas é como ver que ele é meu espelho e ao mesmo tempo não é. Quer dizer, o grande desafio que temos como pais na criação é saber onde eu termino e onde meu filho começa a existir. Ok. Porque acabamos vendo eles como cartões de visita. Às vezes isso não fica claro pra gente, né? Tipo, pera, essa é a vida do meu filho. Às vezes parecem parte de nós, como minha mão ou perna. E aí a gente se confunde muito, porque aí começamos a colocar expectativas nos filhos que tem a ver com tudo aquilo que talvez ficou inacabado no passado. Eu não fui uma criança popular, é melhor você ser, né? Resolver a questão e ser a criança popular. Olha, eu não fui a mais esperta na escola ou quem teve as melhores notas. E começamos a criar muitas expectativas, tipo, já que eu não tive, você vai ter. Ok. Mas é aí que a gente perde essa fronteira entre esse sou eu e esse é você existindo com suas decisões, com sua vida, com seus desejos, com suas inquietudes, né? E então, de repente, esses jovens acabam crescendo e chegam ao consultório com a sensação de que não são suficientes. Essa sensação de não ser suficiente tem a ver com o fato de que os pais colocaram expectativas nos filhos e os fizeram sentir que nunca as cumpriram. Que não atenderam todas as expectativas deles, ficaram aquém. Ao reconhecer que esse era o papel da minha mãe, percebo que, se não correspondia às expectativas dela, eram questões dela. Claro. Então, como conseguir fazer essa diferenciação? Porque essa vozinha interna que sempre está ali pegando no nosso pé são as vozes dos nossos pais. Que então é um digo, você me corrija ou me confirme.
É uma espécie de relação parecida com a de casal, no sentido de que projetamos nossas carências neles, tentamos preenchê-las através dos filhos, como geralmente ocorre com o parceiro, mas a partir de uma posição de superioridade. E isso machuca bastante eles, não é? Sim, porque além disso que você disse, não escolhemos o parceiro, escolhemos cenários emocionais, nos quais nos sentimos de certa forma como se fosse algo familiar, né? Ou seja, um cenário familiar para mim, né? Não é tanto a pessoa em si, mas o que você me faz sentir, e mesmo que isso me faça sofrer, é algo conhecido. É nesse momento que esses padrões repetitivos começam. E por que, se sabemos que isso dói, mesmo sendo algo conhecido, por que repetimos? Por muitos motivos. Mas um deles é porque sempre temos a esperança de que agora sim as coisas vão ser diferentes, não é? E então aí está esse cenário: você me faz sofrer, mas desta vez você vai me amar, desta vez você vai me escolher. Desta vez você não vai me abandonar, desta vez você vai me ouvir. Desta vez vou fazer algo para que a história seja diferente e então insistimos e não percebemos que caímos em um padrão de repetição. Estamos repetindo ações esperando resultados diferentes, como só um louco faria, segundo Albert Einstein. Isso é o que. Claro, porque além disso, isso é muito importante, a repetição de padrões é de fundo, desculpa, não é de forma. Não é de forma. Ou seja, às vezes parece que estamos mudando as formas, mas na verdade o que se repete é o fundo da relação. Isso é muito forte. Como isso aparece? Pode dar exemplo? Vamos supor, chega Maria ao meu consultório para que a gente possa ir compreendendo mais ou menos essa situação. E Maria me diz: Olha, Natália, eu vim te ver porque estou grávida e estou feliz. Até aí tudo bem, né? Algo acontece com os pacientes ao chegarem à consulta, como no dentista, onde geralmente mostramos os dentes cariados. Dificilmente alguém chega dizendo: Vim te mostrar meus dentes branquinhos. Sabemos que, apesar da aparência de tudo bem, há algo por trás. E realmente Maria me diz: Estou grávida, me sinto feliz, mas o problema é que o pai do meu filho é um homem casado. E então vamos tentar entender aqui, né? E ela diz: Estou muito confusa. Estou feliz, quero ter meu bebê, mas não sei o que esperar dele, não sei como vou resolver esse conflito interno, etc. Começamos a conversar, entender um pouco da história dela e Maria me conta que já se relacionou com homens casados antes. Ou seja, é como um padrão que ela começa a repetir na vida dela. Quando esses padrões se repetem na consulta, a questão não é por que isso aconteceu de novo com ela? Por que se apaixonou novamente por um homem casado? Por que ela gosta de homens casados? A pergunta certa é: o que Maria está repetindo? E é aí que a gente começa a tentar entender a história. E na história, ela me conta que é filha de um homem alcoólatra. Um pai que viveu esse alcoolismo intenso, em que era um pai que não estava emocionalmente disponível para ela porque estava lidando com a sua doença de alguma forma. Então, aí aparece parte do padrão de repetição. Ou seja, Maria estava acostumada a se relacionar com homens que não estavam emocionalmente disponíveis para ela. Porque quando eu pergunto para ela, como você se sentia na relação com seu pai? Ela me dizia, era isso. De repente, eu sentia que minhas emoções não importavam muito ou que havia coisas mais importantes para ele do que eu. E como você se sente quando está com um homem que, de repente, você também sabe que tem outro relacionamento ou até mesmo uma família? E é um pouco a mesma sensação. Sinto que eles não estão realmente ali para mim. Que, de repente, o que eu sinto ou o que eu sou não é realmente a prioridade. Não é o mais importante porque eles têm outras coisas que às vezes parecem ser mais importantes. Então, aqui isso é importante porque vemos como a repetição não é de forma. Na forma, é muito diferente. Não é que ela estava se relacionando com homens alcoólatras, como você pensaria. Com certeza ela vai acabar escolhendo, o que também pode acontecer, claro, no padrão de repetição. Mas a repetição é de fundo, ou seja, o que ela sentia nessa relação com o pai dela é o mesmo que tende a buscar em outros relacionamentos. Isso é muito pesado. Mas ela não vê dessa forma. No entanto, como ela começa a querer fazer terapia com você? Isso é muito importante porque a razão pela qual buscamos esse espaço é justamente quando nossos sintomas Aí já. começamos a manifestar certas coisas que começam a nos fazer sofrer. O sofrimento é o grande sinal, a dor emocional é o grande dom que nós, seres humanos, temos.
A dor é um dom porque é o caminho que nos mostra que há algo que não está funcionando adequadamente. Claro, quando seus resultados te machucam, é uma mensagem que infelizmente muita gente tenta abafar, anestesiar e reprimir. Mas é uma mensagem de: ei, vim te dizer que algo não está tão bem aqui. Preste atenção nisso. Ah, não. Álcool, novelas, compras, sei lá, né? Então, como é importante ouvir a nossa dor. Essa dor a gente já está mais ou menos percebendo, mas ela não vem para nos castigar, né? Ela vem para nos ensinar e muitas vezes o que ela vem nos ensinar tem a ver com a nossa história familiar. Pois, além disso, ela não vem apenas para ensinar parte da nossa história familiar. Ela vem nos mostrar nossa capacidade e nossas próprias ferramentas para poder reparar. Ou seja, na vida sempre há dois caminhos: ou eu repito ou eu reparo. Todos nós repetimos, Johnny. Essa pergunta é importante porque muitos pensam: será que vou repetir? Não está claro para mim. Eu sinto que não tem nada a ver. Tipo, minha mãe e meu pai, eu não vejo onde está a repetição, então não vamos nos desgastar com isso. Repetimos porque é uma condição fundamental do inconsciente. Claro, Portanto, a pergunta não é se estou repetindo. A pergunta é o que estou repetindo e qual é o impacto que essa repetição está tendo nos meus vínculos, nas minhas relações. E então, como posso consertar isso? exato. Onde as coisas estiverem bem, ótimo, né? Mas se algo está me impactando de forma, digamos, negativa, ou é uma área de oportunidade para crescer, é aí que preciso dar atenção. Todos repetimos isso, quero ressaltar. Por quê? Você aprofunda, mas é porque é o que aprendemos, é a informação que nos deram e, além disso, somos seres de hábitos. O que você diria? Sim, e além disso, também repetimos porque é a maneira como o inconsciente tenta digerir uma ferida antiga do passado. Veja, repetimos aquilo que nos fez mal. É como se eu, nesse momento, tipo, tivéssemos comido uns tacos super pesados e, de repente, o próprio corpo vai começar a produzir regurgitações porque você começa literalmente a repetir a comida porque algo te fez mal. A mente faz a mesma coisa. Quando algo faz mal para ela, quando ela não consegue processar, o que ela faz é começar a repetir, como se fosse para tentar digerir aquilo. Mas é totalmente inconsciente, claro. Essa informação vai para o arquivo morto, o cerebelo, o inconsciente, onde fica armazenada. Porque de alguma forma nossa mente nos protege em algum momento de crise e diz: não, isso está demais, essa informação é muito pesada. O que Maria viveu com seu pai alcoólatra e a sensação de ausência emocional dele foram muito difíceis. Não vou deixar isso tão evidente para ela. Vou levar essa informação para o arquivo morto, para o cerebelo, para o inconsciente, e vou deixar lá. Mas eu preciso de alguma forma metabolizar isso. O que eu vou fazer? Repetir nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Veja, nunca tinha pensado assim. Deixamos para depois, então vou te poupar do problema para que você lide com isso, sobreviva e siga em frente. Geramos esse trauma ou essa ferida e vamos dosando para ver como você vai lidando com isso, não é? Sim, A questão é que, quando a gente não escuta, o inconsciente começa a gritar. exato. Que papel desempenha aqui, por exemplo, além dessas cenas inconscientes, a ruminação? Veja, a ruminação e a preocupação são duas manifestações diferentes da ansiedade, vamos dizer, de tipo racional. Ou seja, a ansiedade é uma emoção, mas pode ter manifestações físicas, pode dar tremadeira, minhas mãos suam, manifestações emocionais, posso ficar muito irritada, não é? Mas a ansiedade racional se manifesta na minha ruminação, que é ficar o tempo todo pensando: mas o que eu fiz? Mas como eu fiz? Será que eu entendi diferente? Mas eu fico o tempo todo ruminando o que já passou e fico dando voltas e mais voltas com isso na cabeça. E a preocupação é mais voltada para o futuro. Como as coisas vão ser e como vão se desenrolar e assim por diante. E claro que a ruminação muitas vezes pode ser uma defesa, porque estamos ruminando coisas que não são necessariamente importantes para encobrir o que é realmente importante. Ok? Você disse que é como ir dosando? Os seres humanos são como um computador. Abrir todos os arquivos do computador de uma vez deixa ele maluco. Ele trava assim. Trava, ou seja, ele quebra. Então, o que você faz? Só abra os arquivos que você vai precisar naquele momento para funcionar. Os outros você deixa guardados. Agora vou trabalhar neste documento e preciso abrir este arquivo.
Mas isso não significa que ela não tenha muitas informações que você precisará limpar e organizar, caso queira que seu computador funcione bem. Tenha uma vida longa, né? E é disso que se trata esse processo, de ir organizando esses arquivos. Mas que interessante, porque nosso corpo é muito sábio, nosso inconsciente é muito sábio, porque nos permite ir dosando e ir abrindo arquivos. Mas nós, por não cuidar desses arquivos, não lê-los e mandá-los para a lixeira, para o e-mail ou para onde você quiser e organizá-los no lugar certo, acabamos colapsando, como você bem disse. Ou eu fico ruminando a mesma coisa e faço disso algo enorme. Ou repito tanto que os resultados que obtenho na vida são horríveis, seja nos meus relacionamentos ou onde você quiser. Então, de que maneira? Digo, aqui o título do seu livro é Repetir o Reparar e vamos voltar também aos adolescentes e aos casais. Mas, de que maneira podemos começar a tomar consciência de que estamos repetindo e ver nossos resultados? Que microexercício você nos daria para o nosso dia a dia? A grande ferramenta que temos é a nossa capacidade de fazer perguntas, porque nas perguntas vamos encontrar muitas respostas. Maria vem ao meu consultório porque começa a questionar se algo está acontecendo e, de certa forma, me relata isso. Estou me envolvendo com esse homem casado e já engravidei, mas não é a primeira vez que isso ocorre. Ou seja, já estou achando estranho, né? Nessa pergunta ela achou respostas, mas tudo surge de vamos ver o que está acontecendo comigo, com meus padrões e com meus relacionamentos. A grande pergunta está na emoção. O que eu sinto quando me relaciono com alguém? Qual é a emoção que mais se repete na minha vida, nos meus relacionamentos? Porque de repente tem pessoas que dizem, vamos ver, eu sinto que a emoção que mais se repete em mim é a vergonha. Ou seja, onde for, em qualquer situação, circunstância, acabo tendo essa sensação de que não sou suficiente, não correspondi, não consegui, e é a vergonha. Isso, vamos dizer, a gênese da vergonha é a sensação de não ser suficiente. Ok. Essa pergunta nos ajuda a entender onde esse núcleo de vergonha se formou com tanta força em você. Então, de repente, essa pessoa começa a entender, claro, na escola da vida, do amor, que são nossos pais, que são os primeiros relacionamentos. Ok. E essa é a escola dos nossos relacionamentos. Onde aprendemos a nos vincular e a nos relacionar é com nossos pais ou com as pessoas que cuidaram de nós. Sim, na nossa infância. Ali foi definido nosso sistema operacional e nosso jeito de amar. Mas então aqui há muita gente que consegue compreender, por exemplo, na terapia ou com outras ferramentas. Já sei por que isso acontece comigo, porque meu pai e minha mãe, blá blá blá. Qual seria o próximo passo para não ficar preso ao passado? Já descobrimos algo. Seria responsabilidade ou o que você diria? Sim, mas esse passo que você citou não é pouca coisa? Nomear o que está acontecendo com a gente, ufa, pode levar um bom tempo mesmo. Se não nomearmos, Johnny, não é real. Posso suspeitar de muitas coisas na minha cabeça, né? Será? E ficar remoendo e meio que mastigando, mas se eu não nomeio, não coloco em palavras, não coloco no papel. Eu adoro quando colocam no papel. Aí não tem mais escapatória, você já escreveu. Ai, eu não disse assim. Mas você escreveu desse jeito. De próprio punho, chamem um perito. Sim. Ou seja, é bem mais difícil fugir dos nossos pensamentos, né? A questão aqui é que se não nomearmos, não se torna real, e se não é real, não posso transformar. Ok? Então, o primeiro passo, esse que você acabou de dizer, é fundamental, porque é no momento em que isso se materializa, Sim. uma situação que tem me arrastado ao longo da minha vida. Mas uma vez que consigo tornar isso real, então, ao mesmo tempo, posso nomear a perda. Posso dizer que não tive isso com meu pai. Eu não tive, talvez, essa disponibilidade afetiva. Quando eu nomeio a perda, a expectativa morre e surge algo muito mais bonito, que é a realidade. Claro. É o que tem. Isso é o que eu tenho. E de alguma forma, então, o que acontece é que vem o processo de reparação. Reparar não é fazer perfeito, é fazer diferente. Ou seja, se eu já entendi e venho fazendo assim, é o momento de experimentar e de nos atrevermos a fazer de forma diferente. Aqui eu misturo minha pergunta anterior com esta. Muita gente já fala sobre isso, tudo o que você quiser, já revelaram tudo. Mas continuam na posição de vítima, naquela parte em que fico remoendo o passado, continuo culpando, continuo apontando, continuo fazendo tudo isso. Eu repito isso inúmeras vezes. Não tive isso com meu pai, nem com minha mãe.
Então entra essa parte em que eu gostaria de enfatizar muito a responsabilidade e surge uma pergunta: por que repetimos e como aproveitar a repetição? A responsabilidade é o passo mais complexo dentro de qualquer processo terapêutico. Ou seja, se você me perguntar em que momento eu dou alta para um paciente, é no momento em que ele consegue se responsabilizar pela própria história. Ok. E pode levar uns bons anos, então ninguém ache que foi rápido ou que já me tornei responsável. Porque me tornar responsável implica duas coisas. Primeiro, mostrar na minha forma de agir, na maneira de fazer as coisas que demonstrem que eu compreendi algo. E segundo, uma mudança de atitude. Porque se eu não tiver uma mudança de atitude, o que é uma atitude? É uma predisposição, é uma forma de pensar sempre diante das coisas. Se eu não transformo esse padrão de pensamento, continuarei pensando o mesmo. Vou continuar pensando nessa ideia de que, claro, eu tenho que ser escolhida, tem que me corresponder emocionalmente. Porque, veja, no caso da Maria, aqui também acontece algo curioso. O que também se repete nos relacionamentos dela é o processo triangular, e muitas pessoas aqui talvez possam se identificar, porque o tema do triângulo as atrai muito. Os relacionamentos são um a um. Mas há muitas pessoas que, se não houver um terceiro envolvido, não acham tão atraente. O tema do triângulo também é algo que se repete muito nos relacionamentos. Então, entender o caso da Maria é: por quê? Por que você precisa de um terceiro? Todos os seres humanos, como parte do nosso desenvolvimento, aprendemos que os relacionamentos amorosos eram triangulares, porque era mamãe, papai e a criança. Olha. E aí aprendemos essa sensação de rivalizar pelo amor, essa sensação de ciúmes, essa sensação de ficar excluída, essa sensação de ser escolhida. Porque então, mamãe, você vai ver mais o meu pai ou a mim? Eu quero ser a pessoa mais importante da sua vida, mamãe. Olha, isso é uma parte natural do desenvolvimento. É o que na psicologia chamamos de Édipo. É um processo pelo qual todos nós passamos e é uma parte que precisa ser resolvida ainda na infância. Entendo, como criança penso, meu pai é da minha mãe é do meu pai e terei que sair para procurar. Para mim, antes isso do que nada, né? De acordo. Na vida, né? De acordo. Mas eu fecho essa parte do triângulo. Mas quando essa parte do triângulo não se fecha, porque o que acontecia? O pai da Maria era alcoólatra. E aparecia a mãe, mas ela entrava no conflito porque a mãe chamava muita atenção com as reclamações. É que o tempo todo você está alcoolizado, é que eu já não te suporto mais. E o pai gastava muita energia tentando como agradar a mãe da Maria. E a Maria se sentia tipo, não, 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 e eu quem olha para mim? E eu vou fazer meu pai muito feliz, e eu vou fazer meu pai se curar e parar de beber. É aí que as codependências começam a se formar claramente. E então ele vai me amar tanto que eu vou conseguir fazer meu pai finalmente ser muito feliz e não precisar mais beber. E isso ela leva para os relacionamentos dela no futuro. Então, o que Maria fazia era como essa história, também ilusória, de querer ainda mais. Porque Maria me dizia: o que mais acontece comigo é que sempre me prometem, eu prometo que vou deixar minha esposa e logo estarei só com você. Voltamos ao passado. Prometo parar de beber. Eu prometo que vou me curar. Eu prometo que... E também entra, imagino, o papel de salvadora. Coitadinho, ele sofre no casamento como meu pai sofria com o alcoolismo. Eu vou estar aqui quando ele decidir ficar bem. Que triste, né? Mesmo assim, não percebemos. Agora. Você disse algo muito, muito importante que eu quero aprofundar. Maria ou qualquer pessoa, repetimos sim para dosar, mas também é como abrir um limiar, né? É uma espécie de oportunidade, ou como você explicou, é como voltar ao passado para fazer diferente. Como isso se manifesta? Como a esperança de que desta vez as coisas mudem e finalmente cumpram a promessa para mim. Agora sim, esse homem que tanto me disse que vai deixar a esposa para ficar comigo, vai cumprir. Porque lá não cumpriram. Lá 20 vezes meu pai me disse: vou parar de beber, minha filhinha, para que você fique tranquila, para que você seja feliz, para que saiba que é o mais importante para mim. E não aconteceu. Então eu levo para a minha história do presente essa situação do passado e por isso dizemos que não nos casamos. Vamos dizer, com pessoas que achamos super atraentes. No final, nos casamos com as nossas questões mal resolvidas, né? Muitas pessoas acham que escolhem o parceiro, mas na verdade repetem histórias familiares. É o cenário que você mencionou no início.
Claro, estão escolhendo um cenário emocional familiar. E é isso que me atrai tanto, porque aqui tem algo que parece muito familiar. Eu me sinto em casa, literalmente eu sofro muito, mas esse sofrimento é muito familiar para mim. E aqui vem a pergunta que muitos fariam: por que, se eu sofro mesmo sendo familiar, eu escolho isso? Porque o novo nos assusta. Todos os seres humanos queremos ser especialistas no nosso sofrimento ou naquilo que nos acontece, mas ser aprendiz de uma situação nova, diferente. Isso me dá mais medo. Ou seja, a incerteza com a qual não sabemos se vamos conseguir lidar nos dá mais medo do que o sofrimento com o qual já sabemos que lidamos. Sabemos que vamos sobreviver. O cérebro não consegue lidar com a sensação de incerteza. O cérebro sempre vai precisar saber o que vai acontecer logo ali na esquina. Ele não suporta essa sensação de como assim, ou seja, não temos um plano, não sei o que vai acontecer. Quero saber se vai ter uma pancada, um grito, algo acontecendo, mas isso eu já sei, mas não sei. Não, o cérebro sempre vai insistir nesses calos neurais onde ele vai dizer: esse é o caminho que não conhecemos e esse é o caminho que vamos repetir, mesmo que a gente tenha sofrido, porque é algo que eu já conheço. E claro, o novo, mesmo que pareça que possa ser algo diferente, melhor para nós, nos dá pânico. Nath, veja como a equação é montada e como fica aqui. Espero que o pessoal esteja acompanhando. Crianças feridas que educam, crianças feridas que crescem e se casam entre crianças feridas repetindo, e eventualmente têm esses filhos adolescentes com quem repetem. Ou seja, como começamos a desmontar essa bagunça? Como começamos, eu sei que é todo um assunto. Obviamente estou mostrando o panorama geral. Mas para começar, o que significa? O que é começar a reparar? O que é reparar? Tomar consciência. Tomar consciência disso que eu disse no começo. Não se perguntem mais se estão repetindo. Aceitemos que todos repetimos. Próxima pergunta: o que estou repetindo? Vamos para a pergunta: o que eu estou repetindo? Terceira pergunta: como posso saber que estou repetindo? Olhe para as suas emoções. Qual é a emoção que você mais repete? Porque você repete ela com seus filhos. É que o tempo todo eu sinto rejeição. Onde estou? Com meus filhos, basta virarem a cara para mim que sinto que não me amam mais. Não importo mais para eles. Já não sou suficiente. No trabalho, se meu chefe diz que passou o projeto para outro, já penso que não gosta mais de mim. Já não sou suficiente. E de novo a rejeição. Então começo a descobrir essa palavrinha, rejeição. E precisamos entender de onde isso vem, como foi construído, desmontar isso para então poder dizer: aquilo que aconteceu comigo, aconteceu lá, naquele momento. Mas aqui são cenários completamente diferentes, que meu inconsciente queira juntar porque uma coisa parece com a outra. Só porque meio que achou parecido, não quer dizer que seja a mesma coisa. O grande desafio que temos é conseguir separar o passado do nosso presente para que o passado pare de se interpor no nosso presente. Agora vamos falar de compatibilidade a partir da ferida, do trauma, como você quiser chamar. Mas ok, então podemos. Vejo a repetição como oportunidade e limiar para a mudança, assim como você. Mas poderíamos dizer que é como uma vozinha que vai nos dizendo tipo, olha, estou te mandando essa mensagem idêntica para que agora sim você perceba. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, mas como nos ensinaram a olhar para fora, nunca para dentro. Tendemos a culpar sempre o outro. Então, isso é uma limitação para reparar, ficar vendo o outro como responsável ou culpado pelo nosso sofrimento. Totalmente, mas sempre é o mais fácil, né? Porque é fácil. No fim, é mais fácil viver a vida dos outros do que a própria. Existe uma visão de Byron que acho muito interessante porque ele diz que existem 3 tipos de assuntos: meus assuntos, seus assuntos e os assuntos de Deus. Entenda-se Deus como a realidade ou como cada um quiser incorporar, mas 90% da nossa vida estamos envolvidos em assuntos que não nos dizem respeito. Você deveria ser de um jeito. Você deveria me tratar dessa forma. Você deveria ter dito isso. Sempre estou tentando direcionar o que, na minha visão, você, a realidade, Deus ou qualquer coisa deveriam fazer diferente. E isso só gera uma separação de mim mesma, porque enquanto eu não estiver conectada comigo, eu não vou entender o que está acontecendo comigo. E ao mesmo tempo também há um ato de muita soberba e de vitimização. Porque sempre achamos que sabemos melhor o que o outro deveria fazer, quando eu mesma não consegui resolver.
Ou seja, é claro que a vitimização, de certa forma, nos impede de assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade, sem dúvida, exige muita energia emocional para enfrentar aspectos que são muito dolorosos. Perceber que somos o denominador comum na história e que você diz, já aconteceu comigo uma vez, já aconteceu. Ou seja, Sim. será que todos realmente têm algo contra mim ou há um denominador comum? O quanto? Você confirma? Que todos os nossos relacionamentos, tanto com filhos quanto com parceiros, como com nosso empregado, chefe, seja o que for, colega, estão destinadas a nos confrontar, a serem um espelho, um mestre. Um mestre, isso mesmo, um mestre, um colaborador em nossas vidas que vem nos mostrar os nossos processos pendentes. Tudo aquilo que ficou inconcluso, todas essas feridas que precisamos continuar curando, trabalhando e que são uma grande oportunidade. Se conseguirmos enxergar dessa forma, sem dúvida. Você acha que é por isso que muitos evitam relacionamentos sérios ou ter filhos para não enfrentar esse confronto? Muitas vezes isso também pode fazer parte, com certeza. São decisões que exigem um nível de compromisso, um nível de autoconhecimento também importante. E claro que podem ser muitos os motivos pelos quais vamos nos arrastando para isso. O ideal, Johnny, é sempre tomar essas decisões com consciência. Muitas pessoas evitam se comprometer e tomar decisões porque estão condicionadas por suas histórias passadas. Como diz seu pai, nosso querido Alfonso Ruiz, a quem mandamos um beijo, pode ser vocação de solteiro, incrível sem parceiro, ou até tenha, mas não será casamento. Ou vocação para viver em casal, mas não para ter filhos. Incrível, né? Retomo muito disso no meu próximo livro, Note Cases, que sai em junho. Ai, que legal. Aham, que em breve vamos avisar vocês. Mas eu vejo que essa consciência da qual você fala não é a regra geral. É não quero ter filhos pelo impacto e pela responsabilidade que isso representa. Não quero ter um parceiro porque não quero ficar me espelhando, nem crescendo, nem receber um mestre. Eu quero o prazer do fim de semana. E muito menos quero fazer trabalho interior sendo solteiro, porque eu quero viver a solteirice de forma hedonista, né? Então, depois vêm os resultados e não gostam, Nath. Então vivem em um tipo de choque muito estranho de não gosto do que manifesto porque só tenho relacionamentos tóxicos ou me sinto sozinho, ou seja lá o que for, mas também não quero a responsabilidade. E aí eu imagino que entra o título do seu livro, Repetir o Reparar. E também entra como a pergunta ao contrário, porque muitas pessoas também deveriam se fazer essa pergunta quando desejam ser pais. Vamos ver, você quer ter um filho ou quer ser mãe ou pai? Porque são duas histórias diferentes. Querer ter um filho difere de querer ser mãe ou pai, como você disse. Vamos ver. Explique para a gente. Querer ter um filho, de repente, é a necessidade de resolver minhas próprias feridas, minha marquinha de abandono. É querer um filho para que ele venha e aí sim tudo vai ser maravilhoso. Não, não, não. Nós vamos nos amar, vou entregar meu ser, vai ser uma relação incrível e toda essa expectativa está baseada em resolver uma história do passado. Ser mãe ou pai é diferente justamente pela responsabilidade envolvida. Sim. Ser mãe ou pai implica assumir um compromisso independente, de amor incondicional. E isso é muito forte, né? Quer dizer, é conseguir assumir que você vai deixar seu filho existir. Sem a necessidade de que ele fique resolvendo a sua ferida do passado, né? Porque muitas das broncas dos pais que vêm ao meu consultório, pais de adolescentes, são sobre isso. Achava que meu filho ficaria comigo para sempre, mas agora mal o vejo, ele passa o dia todo na rua com os amigos. E então mães entram em depressão profunda. Elas transformam o filho em um parceiro emocional. Outro dia, num restaurante, algumas pessoas que assistiram minhas palestras vieram conversar comigo. Johnny, uau, o que você faz, etc. Conversamos um pouco. Abraço para vocês, caso saibam quem são e estejam vendo. Ela me disse: Johnny, fico muito triste quando meu filho, um adolescente, não me manda mensagem para saber como estou, ou eu peço um abraço e ele não quer me abraçar. Eu disse: porque ele não é seu parceiro. Que bom que o menino esteja vivendo a vida dele sem se preocupar com a mãe. Se estivesse, aí sim seria motivo de preocupação. Claro. Imagina o trauma de como deve estar minha mãe, uma adulta de 50 anos. Quer dizer, tudo bem que às vezes sim, mas isso não pode virar um padrão. O que você acha disso? É isso, né? Queria ser filho, ou queria ser mãe, ou queria ser pai, né? Porque quando essas coisas são ativadas pelos filhos, nossa, aí tem que tomar cuidado, né?
porque então fica claríssimo que estamos colocando uma expectativa de que venham e resolvam. É uma carência. Nas nossas necessidades sempre se refletem as carências. Quando eu tenho muita necessidade de amor, de carinho, de alguma forma isso está refletindo uma parte do que eu não tive, né? A necessidade reflete a carência. E se eu estou o tempo todo cobrando isso dos meus filhos? E eu tenho muita necessidade, filhinho, de que você me veja, de que você me reconheça, de que você me aprove, porque sabe de uma coisa? Lá atrás ficaram muitas contas pendentes. Isso fica super complicado. Sim. Fica super complicado porque acabamos colocando uma responsabilidade enorme nesses jovens. Muito pesada. E então, agora que você mencionou, vou destacar porque também abordaremos casais, especialmente na adolescência. E principalmente eu que espero ser pai no futuro, quero aprender muito com você hoje. Então vemos como dizer, quer um filho é como querer uma muleta, não é? Poderíamos traduzir assim. Eu tenho um amigo que um dia disse para mim e para o meu irmão, eu vou ser feliz quando tiver um filho. Ele é galego, fala desse jeito. Eu falo isso na cara dele. Eu disse, meu irmão e eu dissemos para ele, que carga emocional tão pesada, hein? Sim. Você vai colocar isso nesse filho coitadinho, quem não vai ser feliz é ele? Sim. Por outro lado, vejo muitos, como você disse, dizendo que querem ser mãe. Mas porque elas trazem todo esse DNA de cuidar, de serem responsáveis, né, de tudo o que implica ser mãe. Então isso é um alerta, porque se eu ainda não tive filhos até hoje, apesar de a minha esposa já querer, é porque, bom, minha esposa quer ser mãe. Ela não quer filhos. Acho que nessas frequências estamos bem. É porque eu sei a responsabilidade que é e digo, espera um pouquinho, que quando eu entrar nessa, eu sei que vou entrar de cabeça. E sei que vai ter coisas que eu vou aprender, a gente já vai falar disso e das minhas carências e tudo mais, mas eu digo, espera um pouquinho. Porque eu não vejo isso como muitos encaram, de levar na flauta. Ah, já tive 3 e o cara nem vê ou não pode sustentar. Ou a mulher já carrega tudo sozinha, ou simplesmente são crianças muito esquecidas. Agora em creches, então realmente chama a atenção. Dito isso, como nós que vamos ser pais ou os que já estão nessa situação, como podemos começar a fazer isso? Bem, olhar para nós mesmos enquanto estamos surfando nas ondas do casamento ou de já sermos pais. Ou seja, como se começa? Claro que tudo começa com um desejo, ou seja, o desejo, de certa forma, faz parte do que nos leva, como seres humanos, a conquistar o que queremos na nossa vida. Então precisa surgir, claro, o desejo, o querer. Porque esse bebê começa a se formar a partir do desejo, nem é que ele já esteja no útero ou se desenvolvendo, mas claro que já existe esse desejo. Que não seja o que tem que ser, seja um desejo. Que seja um desejo. Isso é muito importante, que venha do desejo. Mas, eventualmente, do desejo, claro que vão surgindo muitas questões. O que está acontecendo com você acontece com todo mundo também, de uma forma ou de outra. Como seria bom, saudável e sábio passar por esse processo? Ou seja, isso mostra um processo de consciência, né? Não é o que deveria ser, não sei, meio anestesiado, e lá estão os senhores no hospital. No quarto ao lado, digo, com não sei quanta coisa em cima porque não aguentam a pressão. De que agora sim, em que momento isso caiu sobre mim, né? De acordo? E a senhora lá meio que tentando reanimar o marido. Sim, ela acabou de dar à luz. Mas você diz isso porque não passou por um processo de consciência. O ideal é que ao tomarmos decisões conscientes, não há espaço para o se eu tivesse. O se eu tivesse é se eu tivesse esperado um pouquinho mais, ou teria sido melhor em outro momento. Esse, se eu tivesse, está o tempo todo na nossa mente e ainda dizemos, ah, mas o e se não existe? Não, ele existe sim. Porque ele está na nossa mente e sempre nos torturamos pensando no que poderíamos ter feito diferente. Quando o esse não sai da cabeça, é sinal de decisão tomada sem consciência. Ok? E acho que isso é muito importante. No final, quando tomamos nossas decisões com consciência, é muito mais fácil saber que o ingrediente essencial, nossa capacidade de estar presentes com nossos filhos, é o que nos torna bons pais. A presença é o que um ser humano realmente precisa para se nutrir. Não precisa de mais nada. Agora, parece muito fácil dizer isso, mas aprender a estar presente é todo um desafio, né? De que maneira exatamente o que significa estar presente? Porque veja, hoje em dia eu vejo, e bendita seja a Amazon para muitas coisas, mas hoje eu vejo muitos pais
Não estou julgando, não sou pai, estou aprendendo e debatendo. Estão dando 850 mil brinquedos em cada aniversário, em cada Natal, em todas as ocasiões. E a criança tem 850 mil brinquedos e já nenhum a satisfaz. Abro um, brinco 2 minutos, já abri o outro e pronto. E um dia meu pai me disse algo muito importante que ficou gravado em mim para o resto da vida. Ele me disse: sabe qual é o maior brinquedo do seu filho com o qual ele vai ser muito feliz e pode brincar? Com você, como pai. Essa presença, ele me disse, não comprem tantos brinquedos, brinquem com eles. Ele está certo, mas que outros elementos formam essa presença? A presença está ligada ao olhar e à sensação. Quando alguém diz que se sentiu reconhecido pela mãe ou pai, não significa necessariamente que ouviu elogios como que campeã. Você é incrível e é a mais bonita. O reconhecimento é a sensação de que alguém valorizou a minha existência. Me diz, né? Que dedicou um momento para dizer: minha vida, estou aqui, não para te elogiar, mas para perguntar: quanto azul você está colocando no seu desenho? Ei, essa árvore, será que tem um esquilo dentro dessa árvore? Ou seja, quando eu me aproximo do meu filho e faço essas perguntas e realmente observo o que ele está fazendo, é a minha maneira de mostrar que estou presente. Essas mães que talvez depois vamos ao futebol e aí começamos a conversar e ficamos batendo papo, e então sai assim: minha vida, que incrível, você é um artilheiro. A criança sabe que isso é vazio. Ele não sente, você ficou o jogo todo lá. Então isso é muito importante porque presença não é quantidade, é qualidade. Não adianta nada um pai ou uma mãe estar lá o dia todo se não dá atenção ao filho. O mais importante é esse momento em que eu te olho, confirmo a sua existência e faço você sentir que tem valor na minha vida para aqueles que te amam ao seu redor. E pelo que você diz, é mais simples do que pensamos. É muito mais. Retirar um tempo conscientemente para fazer isso. É como quando você fala para seu parceiro: ei, amor, aquela vez da gravata azul de bolinhas. Aí pensa: nossa, como ela lembra disso. Porque eu te olhei, você estava lindíssimo. Eu amei e como você combinou, sabe? Você pensa: uau, como é diferente, você está lindíssima. Pois é, obrigada. Mas como é diferente quando você descreve: você está tão linda. Amei como você arrumou o cabelo, se maquiou e combinou tudo. Dá para ver que você realmente tirou um tempo para isso. Para realmente olhar além do que linda, não sabe? Porque isso é muito frio, muito banal. Quando isso não ocorre, Nath, já conhecemos as feridas da infância, mas na adolescência, essas feridas se ampliam se não forem trabalhadas junto com o adolescente e com as suas próprias feridas ou surgem outras? Claro, porque na adolescência o que acontece é que o adolescente ganha força, né? Ou seja, na infância a gente se sente de certa forma muito dependente dos nossos pais. Mas, olha, a adolescência, acima de tudo, é muito importante entender que ela vai ter um encerramento no nível fisiológico, mas também um encerramento no nível psicológico. Isso é importante porque aqui começamos, como pais, a sentir o peso disso. São essas feridas que vão começar a se manifestar, claro, também nos nossos adolescentes, mas onde eles, de certa forma, também vão começar a nos ver como seus iguais. De certa forma, já se parece com um relacionamento típico da vida adulta. E o que encerra, vamos dizer, a fase da adolescência é quando um adolescente é capaz de tolerar que em algum momento seus pais vão se decepcionar. Ou seja, que eu possa tolerar essa ideia de: não, minha filha, mas como você vai se casar com essa mulher? Mamãe, é a mulher que eu escolhi, é a que eu quero e eu posso tolerar a sua decepção. Talvez eu possa entender que não é com quem você queria ou não era, mas essa sensação de poder tolerar a decepção dos pais é o que marca então o fim da adolescência. De outra forma, o que se constrói é o eterno adolescente, porque estamos falando agora de adolescentes, talvez em um período da vida. Sim. Mas com certeza você conhece muitos homens de 50 a 60 anos ou mulheres que continuam sendo O eterno Peter Pan, um eterno adolescente. Mas então, 100%. Mas então vamos ver se o adolescente consegue lidar com a decepção do pai. isso é um sintoma de maturidade. Sintoma de maturidade. Mas esse sintoma vai se refletir e é aqui que começa a paradoxa que preciso que você me explique. Que obviamente eles vão ler no livro, não vamos contar tudo aqui. Mas se os pais são parte fundamental para ajudá-lo a alcançar essa maturidade e estão dizendo que se decepcionam com suas decisões. Como assim? A criança pode crescer sozinha, mas isso nem sempre é o ideal. Como? Olha, o ideal, claro, seria poder respeitar as decisões, né?
De certa forma, dizer, eu aceito, talvez não seja o que eu queria, mas eu respeito, né? Mas nem sempre vai ser assim. Alguns pais vão tentar mudar a decisão dos filhos. Como assim você vai estudar esse curso? Vai morrer de fome? Tá louco? Não pode ser, mãe. Eu quero ser bióloga marinha, tipo, de qualquer jeito, é o que me apaixona, eu adoro e posso tolerar a sua decepção. Quando conseguimos tolerar essa decepção como seres humanos, não apenas com nossos pais, mas também com outras pessoas. É uma arte aprender a decepcionar as pessoas e tolerar essa decepção, porque senão a vida toda vivemos para agradar os outros. De tentar atender às expectativas deles e ser o que esperam quando começamos a viver nossas próprias vidas? Sim. No momento em que alcançamos a maturidade e podemos dizer, me desculpe, sei que estou te decepcionando e isso é horrível, porque eu não gosto disso. Eu adoraria te agradar em tudo, sabe? Mas eu vou tolerar, vou conseguir viver com isso e mesmo assim vou conseguir tomar minhas decisões porque é com isso que eu vibro, é isso que me apaixona, isso é o meu ser. E é que a rebeldia é um caminho para isso. A rebeldia é importante, pois muitas vezes pode ser confundida com a adolescência, né? Mas a rebeldia é um processo que vai acontecer em jovens ou adolescentes que não se sentiram compreendidos. A incompreensão gera rebeldia. Quando uma pessoa não se sente compreendida, por exemplo, esse jovem que talvez está mandando mensagem ou já sei no telefone durante a refeição, já pediram para ele guardar o telefone, mas ele não guarda, talvez por sentir incompreensão naquele momento. Você não entende que estão me passando a prova de matemática agora? Não vou guardar o telefone, você não entende? Não quero saber, desliga e vamos comer, tá bom? Isso então faz com que eu me levante e aí eu já vou embora de casa e tal, um monte de coisas que podem sair do controle, né? Por quê? Porque o que desencadeia a rebeldia é um processo de incompreensão. Ok, que pode ser momentânea ou contínua, Ou contínua. mas então tem, por exemplo, vamos pensar nas pessoas que começam a, não sei, ficar mais rebeldes naquele momento, tipo, você diz, poxa, nem parece que são filhos desses dois, né? Não tem nada a ver. Se vestem diferente, penteiam o cabelo diferente, querem coisas diferentes, curtem rock pesado, sei lá. Seria uma forma de dizer para a mamãe e o papai, eu preciso que vocês lidem com essa decepção e eu poder administrar essa decepção, ou não tem nada a ver. Sim, e isso é super interessante porque tem muitos filhos que também, quando a relação é muito grudada, tipo, muito colada mesmo, vai ter jovens que vão provocar uma situação em que seus pais acabem se decepcionando para que aí sim possa acontecer a separação. É como um processo inconsciente, onde eu preciso gerar em você essa decepção, para que aí sim você me deixe ir, porque eu não vejo outra maneira de você me deixar ir. Estamos muito assim, como grudados demais. Então sim, isso pode acontecer, com certeza. Há muitas situações que fazem, por exemplo, não estou dizendo que seja sempre, mas gravidezes que não dão certo. Em adolescentes, onde às vezes não encontram outra saída para se separar, né? Tipo, como assim você está grávida? E então vem a decepção e aí você me deixa ir. Não digo que seja sempre, mas pode acontecer e o que você fala é verdade, isso acontece. Esses processos surgem quando se busca ativar essa decepção nos pais para então conseguir a tão esperada separação. Que esse é o lado bom, mas a não aceitação do pai tem a ver com suas próprias feridas, com suas próprias questões não resolvidas. Não permitir que seu filho seja uma pessoa independente. Tem a ver com suas expectativas, né? Espera, você é minha extensão. Em que momento aparece esse negócio de biólogo marinho? Aqui somos uma família de advogados e agora você vem com isso? Não, isso não. Que aí, tipo, até na profissão isso se repete, né? Totalmente claro. É informação repetida. Muitos odeiam a própria profissão, não gostam de ir trabalhar e só fazem isso porque é o que a família faz. Quem não conhece alguém assim, pelo amor de Deus? Então, como é importante a palavra reparar? Então, digo, é um tema que eu acho que daria para uma enciclopédia de podcast. Mas quero focar um pouco mais agora no casal, porque pensando que, bem, seus pais fizeram o melhor que puderam, isso a gente já sabe. Você, adolescente, fez o que pôde, quando criança também. Você entra no mundo adulto sendo esse personagem que diz, bom, acho que sou um adulto. Tenho cabelos brancos, tenho 40, tenho 30 e tantos. E de repente você percebe que é um adolescente ou percebe que tem muitas feridas
Mas você não percebe isso conscientemente e simplesmente começa a ter como sua cliente ou sua aluna, não me lembro, Maria, Sim, padrões. Um dos primeiros que eu quero abordar com você, porque eu adoro como você explica, é: por que me apego ou dou match com alguém que já desperta uma química intensa em mim, mesmo sem conhecer direito? Só tive um ou dois encontros. E realmente não sei nada sobre ele, mas tem algo que me deixa obcecado por ele. A que você diria que isso se deve? a obsessão é com a história, né? A obsessão é com o cenário emocional que me faz voltar a sentir que estou em uma zona conhecida, em um terreno que é familiar. Além disso, me dá a grande chance de que desta vez a história será diferente e terá um final feliz. Obrigada. Nosso inconsciente e nossos traumas inconscientes reconhecem os do outro atualmente? Claro, a gente se sente. Imediatamente os inconscientes geram essa sensação de aqui eu encontro algo muito familiar e conhecido, né? E então, por isso é muito importante, porque agora você disse uma palavra que vale a pena a gente parar para pensar nisso. Olha, o processo no qual vamos nos conectando cada vez mais dentro de uma relação começa com um clique. Esse clique é a primeira faísca. É como dizer, algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção. Algo? Aí você ainda não entra no processo de, vamos dizer, se apaixonar, né? Que são todas as catexias que vão começar a acontecer, toda essa energia que você vai começar a desenvolver. Esse clique é o momento em que o seu córtex pré-frontal, que é responsável por tomar decisões, planejar, se autorregular emocionalmente, ainda está funcionando. No próximo passo, ele será bloqueado e não funcionará mais. Adeus, lógica. Esse momentinho é o momento em que você tem que dizer: espera um segundo, isso é bom para mim? Isso é bom para mim? Não, ele é casado, ex da minha melhor amiga, meu chefe ou qualquer outra situação. Não, não é bom para mim. E então, nesse momento, eu posso escolher de quem eu me apaixono, porque essa é uma grande pergunta. Você pode escolher de quem se apaixona? Sim, Sim? Em qual fogueira você coloca lenha? sim, mas você tem que parar no clique. Porque o que vem a seguir é: se você não pensou e se joga, aí sim, adeus córtex pré-frontal, tudo vai ser essa sensação de sim. Tantos neurotransmissores vão vir que você não vai conseguir pensar. No meu livro, que está para ser lançado, que se chama Naughty Cases, eu digo: existem duas portas pelas quais você pode entrar em um relacionamento. A consciência, que é isso que você está dizendo, é: olha, já vi tudo e mesmo assim eu topo. Sim, E trabalhar juntos e principalmente individualmente. A ferida, que é onde você entra sem essa consciência. Primeira pergunta: a maioria das pessoas entra pela porta? Qual? Qual a verdade? eu acho que, claro, entramos pela da ferida. Eu também. O ideal seria entrar pela porta da consciência. Mas a realidade é que muitas vezes precisamos entrar por muitas portas onde houve feridas para finalmente chegar ao fundo da dor emocional que nos leva a desenvolver a consciência. Que então chegamos a esse círculo, a fechar o ciclo da repetição, não é um castigo, Claro, é uma oportunidade. é oportunidade. Mas as pessoas se martirizam porque repetem e então chegam ao seu consultório ou aos meus workshops e se vitimizam. Encarem isso como uma oportunidade. Você entra pela ferida, desculpe, e começa a deliciosa fase de se apaixonar que deve ser aproveitado, não se limitem. Depois digo que chega uma fase de ajuste. Aqueles famosos óculos cor-de-rosa caíram. Aí nós nos enfrentamos, ou seja, nos confrontamos um ao outro. E aí entra aquela parte de caramba, eu não pensei que isso seria o amor. Hum, Estou vendo tudo o que eu não gosto. Claro que vou apontar para você, porque você vai ser o culpado e eu vou ser a vítima, mas isso é meu. hum. Como convidar as pessoas antes de terminar um relacionamento, antes de se divorciar, antes mesmo de ter filhos? Olhe para dentro. O que diria a elas? Porque até agora falamos sobre nossos processos individuais de repetição. Sim. Mas quando se trata do casal, também é preciso olhar para os padrões que repetimos em casal. Adorei como você trouxe isso para a prática. Porque isso também merece uma análise muito importante. Olha, esse casal chega ao meu consultório e me diz: geralmente os casais chegam assim, brigamos por besteiras, mas essas besteiras acabam escalando para um nível em que pode ser muito difícil e, eventualmente, acabamos nos afastando ou paramos de nos falar e algo está acontecendo. Aham.
Então, talvez uma briga que começa porque estou cansada de você deixar o banheiro uma bagunça, eventualmente termina e escala para um nível em que vocês param de se falar por 2 ou 3 dias, em que começam a se tratar muito mal, e então começamos a analisar qual é o padrão que está se repetindo. Um dos padrões que costumam se repetir nos casais, e são muitos, é o dos golpes baixos no relacionamento. O golpe baixo no relacionamento é quando acabam jogando suas próprias histórias no meio da discussão. Porque talvez, como casal, você compartilhou em algum momento com sua esposa ou com sua mulher um momento de intimidade. Passei por isso na infância, esse era meu relacionamento com meu pai. Mas no meio do conflito somos ótimos para jogar, vamos dizer, essas cartas na mesa. Claro, igualzinho à sua mãe. Pois é, quem te educou? E você me disse que não suportava o caos da sua mãe. Pois deixa eu te dizer que você está se tornando a sua mãe e essas feridas, quando são tocadas, Troia pega fogo. Mas muitas vezes no relacionamento usamos esses golpes baixos quando sentimos que estamos encurraladas. E aí eu já não vejo para onde correr. E estão colocando toda a culpa em mim aqui de forma muito pesada. Eu estou incapacitada de assumir a responsabilidade pelo que me cabe. Então eu jogo uma bomba nuclear. E, por exemplo, quando conseguimos descobrir esse padrão de repetição, os casais então podem fazer mudanças e ajustes. É proibido trazer nossas histórias do passado para o meio da briga, porque acabamos transformando algo do presente em outra coisa. Claro. Algo do passado, por exemplo. Mas tem muitos casais que, de repente, outro tipo de padrão que eles repetem é a competição entre eles. E começam a competir profissionalmente, e começam a competir pelo amor dos filhos, e começam a competir para ver quem é melhor, mãe, pai, quem vocês amam mais, o quê? Esses níveis de competição acontecem. Por que você diria que acaba nisso? Por que você diria que acaba com a pessoa com quem você jurou que seria feliz, que estaria segura, que seria seu companheiro? Por que você acaba se tratando como seu pior inimigo? Primeiro, é um grande presente, pois já dissemos que é um mestre. Que maravilha, ele vai nos ensinar muito. Mas é claro que, de certa forma, o que estamos buscando também é que nosso parceiro acabe resolvendo aquele conflito que carregamos de lá para cá, então. Você disse perfeitamente porque as pessoas não entendem. Eu também não entendi até viver isso. Obviamente você pode entender na teoria. A jornada de autoconhecimento, o crescimento e desenvolvimento proporcionados pelo relacionamento de casal e, especialmente, pelo casamento. Sim, e que grande privilégio quando, além disso, os dois se dão a oportunidade de viver um processo psicoterapêutico. Nem te conto a história. A verdade é que isso, claro, é algo que ajuda até a esclarecer muitas coisas no meio do caminho. Porque então eu começo a separar a minha história da história do meu presente, do que estamos construindo juntos. E então podemos nos olhar de uma maneira muito diferente. Mas sim, é uma tendência natural. E encontrar nossos padrões de repetição dentro do mesmo casal é fundamental, para então poder fazer os ajustes necessários. Algumas pessoas de repente fazem um ajuste como marcar hora para brigar, e isso funciona bem. Como? Brigar com hora marcada. O que é isso? Quer dizer, vamos ter uma discussão. Eu já sei que vou tocar nesse assunto que vai pegar fogo, Hiroshi. Ah, Ok. vamos marcar um encontro. Preciso falar com você sobre isso. Que dia você pode? Já te avisei. Tá, ok. Quinta à noite. Perfeito. Já deixei você uns 3 ou 4 dias pensando no problema. Já vai me dar o sermão. Deixa eu ver de que ponto. Porque às vezes nós temos o péssimo hábito de chegar para o nosso parceiro e querer confrontar várias situações no momento menos indicado. Sim, quando o impulso bate. Quando o impulso bate, porque a gente não tolera o desconforto e imediatamente quer resolver. E eu digo, eu já preciso resolver isso, eu já não posso esperar. Mas nada se resolve. Não. É muito diferente, por exemplo, uma das coisas que às vezes são combinadas durante a consulta na terapia de casal é isso. Vamos ver. Se isso está causando o problema, vamos marcar um horário para discutir. E muitas vezes esse horário é no consultório, né? Sim, sem dúvida. Sim, também vejo isso e já estive lá. Sim. Mas de alguma forma isso permite que eles não fiquem mexendo no assunto em outros momentos, o que só faz com que, longe de resolver algo, eles possam então entrar em um conflito muito maior porque não têm as ferramentas, não estão dispostos, não é o momento, etc. Enfim, muitos ajustes podem ser feitos, Johnny Abraham, ao descobrirmos nosso padrão de repetição no relacionamento.
E Nath, você e eu concordamos muito com isso, por isso estamos aqui tentando levar essa mensagem, mas tem muita gente que me diz, Johnny, e para quê? Ou seja, para quê? Qual é a recompensa? O que eu vou conseguir? Tanta complicação? Sim, ok. Entendo que meu parceiro não é meu inimigo, e sim um mestre, um espelho. Eu também. Ei. Estresse, mas com um propósito. Ok. E depois, me dizem isso muito. Você é casada, tem 2 ou 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Você está há 30 anos com Adriane? Com Adriane. Entre namorados e casados. Um abraço para Adriane e seus filhos. O que você diria que são as pepitas ou o ouro em si que você recebeu de todo esse trabalho, de toda essa introspecção e de reparar para não repetir? Tão simples quanto viver em paz. É que tudo vale a pena só para viver em paz, ou seja, a nossa paz não tem preço. E para que serve ter bons relacionamentos e viver em paz nos seus relacionamentos, ter um bom relacionamento amoroso, para poder ir e fazer outras coisas na sua vida? Ou seja, que eu tenha energia sem conflitos para vir aqui conversar com você em um podcast. De certa forma, isso acontece porque eu estou em paz com isso, porque está resolvido, porque me dá estabilidade e eu posso ir e vir e fazer coisas na vida. Os seres humanos precisamos ter energia livre de conflitos, para então podermos ser criativos, ser produtivos, fazer o que gostamos, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Toda essa engrenagem trabalhando a seu favor, a favor da sua qualidade de vida, né? Eu acho, Então é isso, né? Você me pergunta, tudo para quê? Para viver em paz. eu concordo com você e entendo também essa paz que vem de uma satisfação e de uma perspectiva de uma versão melhor de você mesmo. Que eu sigo um processo, obviamente, no meu próprio caminho. Mas, bom, não tenho 30 anos de casado, mas as pessoas dizem, bom, mas eu estou em paz. Curtindo a vida e de relacionamento em relacionamento, quando nem sempre é verdade, né? Como isso se manifesta? Ou seja, essa paz e essa satisfação, e como isso é diferente do prazer que as pessoas confundem com felicidade. Desse prazer, dessa gratificação. Dessa gratificação, porque muitas vezes isso faz parte do que precisamos enxergar. A felicidade é justamente a sensação de estabilidade. É muito diferente da sensação de alegria, que é esse estalo, que é dopamina. A euforia? Me diverti muito, senti euforia. Felicidade é como flutuar em um oceano. Em paz, em calma. Não tem esses altos e baixos, nem esse sobe e desce. É a sensação de dizer, me sinto satisfeita, não quero mais. Essa sensação de não quero mais, é por isso que fazemos todo esse trabalho interior. Então, conseguir alcançar essa sensação de satisfação, de plenitude, é isso que chamamos de plenitude. Está ligado ao nosso trabalho interior, pois é isso que traz qualidade de vida. Não adianta nada eu estar cercada das melhores condições se internamente eu estou me sentindo péssima. E que isso não é conformismo. Muitas vezes as pessoas confundem essa calma ou o não quero mais com conformismo. Não é que eu gosto tanto disso e isso me dá criatividade e oportunidades. Não fico mais pensando todo fim de semana em quem eu vou paquerar. E para dedicar minha energia a outras coisas, porque passa a ser, eu quero cuidar disso e não quero mais do que isso. Isso é maravilhoso. Por outro lado, o sintoma do viciado é, eu quero mais disso e cada vez sinto menos. Então eu concordo com você. E não só concordo, convido as pessoas a buscarem reparar e se curar por si mesmas, para não ficarem repetindo aquilo que dói. E, acima de tudo, para não ficarem passando essas lealdades familiares para seus filhos, esses hábitos. E poder assim chegar a ter um caminho um pouco mais curto para melhores relacionamentos, um mundo melhor, filhos melhores, resultados melhores na vida. Tudo começa com a gente, certo? Com certeza. É sobre isso que o livro fala, caso vocês deem uma chance à leitura. Depois de cada capítulo, vem exercícios para que não fique só na parte teórica, mas que vocês possam levar para a prática. Terminar o livro com essa consciência. Isso, repito, esse é o impacto que está tendo nas minhas relações e assim eu posso corrigir isso. Então vocês vão poder montar esse quebra-cabeça? Adoro! E esse quebra-cabeça é montado principalmente observando seus resultados e ouvindo suas emoções, certo? Exatamente. Nath, adoro conversar com você. Aliás, assistam ao outro episódio que gravei com a Nath, também falamos sobre padrões. Fiquei impressionado, especialmente por estar começando nesse tema. O que você aborda no livro e onde ele pode ser encontrado?
Na Amazon e nas livrarias Café La Mancha. Ok. Ótimo. Sigam ela nas redes. Você está como Natália Ruiz? Estou como Adra Nat Ruiz. Nat Ruiz O. Ótimo. Esperamos ter você de volta. Obrigada, Johnny. Espero que vocês tenham gostado, principalmente que curtam para que isso chegue a mais pessoas e elas possam começar seu processo de despertar e trabalhar em si mesmas para reparar e não repetir pelo menos o mais importante. A partir daí, vamos construindo. Inscrevam-se no canal para receberem os novos episódios e não se esqueçam que tem um link aí na descrição do episódio com meu livro, oficinas, cursos e muitas outras coisas. Nath, aplaudimos você aqui no estúdio e a gente se vê em breve. Muito obrigada. Obrigada.